Pessoal, hoje vamos falar de um assunto muito legal. Eu sou apaixonada pela China. Depois que eu fui para lá, eu fiquei mais encantada ainda. Era um país que eu não esperava visitar e eu me encantei, me surpreendi, porque eu nunca tinha nem estudado. Assim, a gente estuda na escola, mas quando eu viajo, eu costumo estudar sobre o país, né? Ver como que é e tal. E quando eu fui na China, eu fiquei assim, ó, chocada, porque ela é maravilhosa. Tudo bom, Jefferson? E aí, como eu apaixonei na China, e aí, entrou mais gente que eu conheci na China. Então, eu resolvi chamar a Bruna, uma moça que eu conheci quando eu fui passear lá. E ela aceitou de prontidão e a gente vai começar a live. Eu acho que ela já tá aqui, ela já até pediu o request aqui. Deixa eu ver, deixa eu achar ela aqui. Cadê a Bruninha? Aqui. Pessoal, essas lives estão sendo tão massa, tão inteligente. As pessoas. Ai, Bruna! Tudo bem? Muito Bom, inteligente, até parece, né? não, muito inteligente. É porque assim, tipo, igual eu falei, quanto quanto mais a gente sabe do país, eu acho que mais inteligente a gente fica, sabe? Quanto mais coisas a gente conhece ao redor do mundo, a gente vai ficando mais inteligente. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de saber de. Ó, teve mais gente da China, entrou aí, ó. Cadê? Uai, eu não sei, mas Olha, na lista aqui, o Bruninho, acabei de ver, olha. uai, o pessoal, claro, tem que prestigiar mesmo, porque eles moraram lá, eles sabem também. É bom que eles vão poder contribuir também com a Sim, nossa live. Você quer que tira o. Ah, oiê, Analisa. Menina, essa Analisa me socorreu. Sabe aquela parte que a gente pôr na plataforma de vidro? Eu tava de sim. calça jeans, cara, eu ia morrer. Ai, como que era? Xei, obrigado, né? Ni hao, que é oi. Pronto, Nihao, única coisa que eu aprendi. Ni hao e ó, eu não vou mentir pra você não, já esqueci um monte de coisa também. A normal, né? gente não pratica, Sim. esqueci. O Bruno, que ele tava praticando bastante. O Bruno e o Spencer, né? Ainda o chinês e tal, não é? O Bruninho é muito fera. Eu O lembro que Bruninho que eu, chinês é com ele mesmo. eu acompanho ele nos stories e aí eu vi Hum, que ele ainda tinha muita coisa que ele apresentava em chinês e não sei o que. Eu falei, olha, tá usando o chinês dele aqui no Brasil. sim. Muito bom. Bruninho é fera. E Gente, tem a tá com lista uma galera que eu conheço aqui, olha só. A galera foi dizer, olha que amigo nosso. bonitinho. Capota! Oi, Capota, quanto tempo eu não te vejo? Que bom. Diga. Anjo, então, eu convidei você porque assim a gente teve uma proximidade, a gente conversou depois que você voltou da China, né? A gente se conheceu lá e depois a gente conversou Sim! pessoalmente. Eu achei ótimo isso, porque eu tive contato com tantas pessoas lá, mas assim, eu mantenho contato com você. A Annalise nem tanto, mas eu já conversei com ela, tanto é que outro dia eu publiquei um negócio de Tai Chi Chuan, e eu acho que eu tinha escrito errado, não sei, porque eu tenho até uma posição lá assim no meu Instagram, né? Ela Ah, falou, Cíntia, vai lá e corrige, porque tá escrito errado, e não sei o quê. Eu falei assim, nossa, obrigada, correção, porque é paia, né? Ela falou, me desculpa. Eu falei, sim. não, tem que corrigir mesmo, porque eu também sou chata. Tipo assim, não que é chato, eu vou lá e corrijo a pessoa, sabe? Aham, aham. Porque é o certo, e ela tá certa de fazer isso, ela não tava errada. E eu achei muito Sim. bom, sabe? Eu ainda tenho uma interação. Então, o que que é? Tem várias coisas que eu quero. Ai, ela tá até rolando. E ela me Não, mas socorreu. deixa eu te contar, só um segredo. A Annalise faz parte da seleção brasileira de Tai Chi, bem. Eu sigo ela, eu sigo. Tá maravilhosa. Sim, ela ganhou. Arrasando. Ela ganhou no campeonato, não foi? Um negócio assim? Sim! É, Adoro essas pessoas que voltam da China e revolucionam, sabe? Amo. Uai, o Spencer também, né? Podia ter. Eu até mandei, não mandei para ele o negócio, mas eu sei que também ele estava fazendo essa ligação de Brasil-China, né? No Maranhão, alguns projetos, ele estava sendo o tradutor. Eu vi isso mesmo. Mas vamos lá. Bruna, eu chamei você porque a gente está fazendo uma série de lives sobre Ah, no exterior, sobre estudos, principalmente no exterior.
E eu Sim. lembrei que, assim, eu tenho tanta gente que eu conheci, como eu falei no começo, né, no início da live. Eu falei assim, gente, eu vou chamar. E aí veio você na minha cabeça, porque a gente já tinha conversado sobre viagem, sobre viajar junto e não sei o quê, né? Olha lá, Sim. Campeonato Brasileiro de Kung Fu, categoria Tai Chi Chuan, estilo... Meu Deus, que mulher top! Palmas, palmas. Show. Cris, vamos fazer uma live também para você contar como que é esse Tai Chi Chuan. Não sei nem se fala assim, mas é Tai Chi Chuan que fala mesmo? Tem todo um Tai Chi. sotaque. Eu não sei a entonação, porque você sabe que no chinês tem um monte de É, entonação diferente, né? Mas deve ser alguma coisa como Tai Chi Chuan. Analisa, ajuda. ela vai, ela vou chamar ela para fazer uma live só para contar dos que eu acho. Sim. Então, aí o que que a gente vai. Acaba que assim, a gente fala mais sobre o estudo no exterior, mas acaba que envolve também muitos costumes, curiosidade, como que eu posso. Economia. Gente, eu tenho altas Sim. coisas que eu fiquei assim, indignada com a China, mas, né, a indignação Uhum. foi momentânea, passou, porque daí a gente entende a cultura, entende a cabeça da galera. E aí a gente vai conversar sobre isso também, tá bom? Pode ser? Sim. Aí Combinadíssimo, nada a ver. a primeira pergunta é por que China? Porque assim, como eu falei para você, eu nunca tive, nunca foi meu país Sim. assim. Só que o interessante é que quando o Rodrigo falou assim, estou indo, eu vou graduar e vou para a China ver o Lucas, que eu lembro do Lucas, né, que morou com os meninos. Sim. Sim, sim. Eu falei assim, o que que você quer na China? Ele falou, Cintia, não sei, só sei que o Só Lucas vou. tá lá. Eu vou lá. Eu, ué, você não tem um lugar na casa desse Lucas para mim, não? Foi lá que eu Sim. comi escorpião, Cauã. E aí o Rodrigo falou assim, daí o Rodrigo já mandou mensagem, ó, já falei com o Lucas, ele deixou, vamos. Só que eu vou ficar um mês, parece que ele ia ficar um mês, e eu falei, não, eu só fico 2 semanas. Ele falou, tá bom. Aí eu fui sozinha, né? O Lucas chegou, me pegou lá no aeroporto e a gente foi pra casa dele. E aí a gente fez Sim. uma figura louca que, né? E aí da comida do escorpião, agora a gente fala, né? Posso te contar um segredo? Eu nunca comi o Oh, escorpião. Você eu teve já coragem, mas eu não fui. Não eu já aguentei. Falei, meu ah, não. mindset preparado para me alimentar com isso, minha querida. Já fui assim, vou comer coisas estranhas, porque Oh, senão. verdade, mas é verdade. É bem diferente, né? Então, por que China? Então, é uma das primeiras perguntas que todo mundo me faz. Inclusive, quando eu falei que eu ia para a China e tal, o pessoal me perguntava assim: tá, mas você podia escolher? Porque tem A tanto país. pergunta era essa, tipo, mas você foi obrigada a ir para lá ou você podia ir para outro lugar? Aí eu falei, não, gente, eu escolhi ir para a China. Quando eu decidi, Bruna, que eu queria ir para lá, eu tava procurando fugir da caixinha, sabe? Então, por exemplo, o que eu pensei? A Europa é um espaço maravilhoso, um continente lindo que eu morro de vontade de conhecer também. Passear e tal. Mas é muito mais acessível pra gente aqui do Brasil do que a China, entendeu? Os Estados Sim, Unidos nem se fala. É muito mais fácil ir pra lá em alguma outra etapa da vida do que a claro. China. Então, quando eu tava lá com todos os países na minha frente e eu podia escolher qualquer um que eu quisesse ir, eu falei, nossa, eu vou para um lugar onde eu mude todos os hábitos. Eu queria enfrentar alguma coisa diferente, sabe? Hã? E realmente foi. Porque eu cheguei lá, Choque Cíntia, todo dia. Dia após dia era um choque. sério. Pouca gente sabe disso, mas eu cheguei na China no primeiro dia que eu cheguei na cidade onde a gente morou, que foi Wuhan, inclusive a sede do Covid, né? Eu Glória a chorei. Deus, você foi mais cedo. Tipo, né? O Covid só Pois saiu. é, graças a Deus. Mas no primeiro dia eu cheguei lá, eu fiquei tão assim, impressionada com tudo diferente. Eu sentei na cadeira da recepção e eu chorava. E eu quero ir embora para minha casa, porque eu não quero ficar aqui. E o choque que você toma de cara é muito grande, porque realmente é uma diferença muito, muito, muito grande. Então a gente percebe isso, sabe? Na comida, na forma com que as pessoas falam, nos costumes. E é muito engraçado porque o diferente lá é você, né? Não Sim, adianta você falar, nossa, que povo esquisito. Não, o esquisito é você lá. Então é uma situação muito complicada. Mas eu sou arquiteta, para minha formação foi uma situação muito interessante, porque a arquitetura chinesa ela é fantástica e ela não é estudada fora da China.
A gente não tem nada de arquitetura oriental na faculdade, em cursos, só para quem vai mesmo que consegue ter essa experiência. A língua, para mim, não foi o meu objetivo, mas foi um bônus. Porque, poxa, quem que fala mandarim hoje, sabe? É uma língua muito legal. É uma língua exótica, você sabia disso, né? Sim, E sim. hoje, as pessoas que têm uma língua exótica, além do inglês, que provavelmente é isso, melhorou agora, você ficou certinha. Melhorou, né? As pessoas que têm o inglês e uma língua exótica, elas têm um mercado de trabalho muito mais aberto à sua frente do que pessoas Sim, que só têm uma língua, né? Então você está à frente de outras pessoas. é, né? Eu preciso treinar um pouquinho mais, mas a Ah, gente mas suou para que isso acontecesse, né? Mas eu vou te falar, o chinês ele foi uma barreira também, sabe? Porque a gente tinha 8 horas de aula por dia, só de chinês, era imersivo. E foi uma coisa muito crucial, porque se você não aprende chinês, você não fala na China. Lá tem o mesmo número de pessoas que falam inglês que tem aqui no Brasil, por exemplo. É muito reduzido. Às vezes você acha um pessoal mais novo e tal que quer trocar uma ideia em inglês com você. Mas no geral, era na mímica. E eu cheguei lá e eu não sabia nada de chinês. Eu não sabia falar oi em chinês. eu ainda fui para passear, ainda fui para estudar. Aí que é mais lasqueira ainda, né? Para morar. Sim. A gente brincava que a gente demorou 3 meses para conseguir comprar pão na China. Porque você não consegue se comunicar. E o E aí pão você não era começa de feijão, não? De Igual no feijão. Brasil. Era. Tipo, E assim, você pega, tem aquele negocinho preto dentro, né? Aí você fala, nossa, recheado de chocolate. Não, é de feijão. moço, E aceita. o grilo que eu comi é mais gostoso que o pão. É. Deus Mas eu tá vou te bom. falar, quando eu cheguei lá, a comida também foi uma barreira grande. Pra você ter uma ideia, eu emagreci coisa de 5, 6 quilos em 3 meses. Porque eu não conseguia comer. Lá era muito apimentada a comida, você sabe, você foi bem diferente do nosso paladar. Então, eu tive uma dificuldade grande de adaptar, sabe? Eu Mas passei hoje, fome, né? eu também. Teve, depois de 4 dias passando fome assim, comendo McDonald's e ainda era tipo uma vez no dia que eu comia e só. Aí, só abrindo parênteses, o Rodrigo ficou com dó de mim, sabe? Falou assim: ai, come isso aqui. Aí a gente entrou pra comer no restaurante, menina. Cara, eu comecei a Ah, chorar no restaurante porque eu não conseguia comer, era muita pimenta, era nojento. Como que fala é, oi? Não, ni hao. Ni ni hao, hao, Cauã. ni hao. Ni hao. É, exatamente, era muito difícil. Mas hoje, se você me pergunta, a comida chinesa é a minha comida preferida. De todos os países que eu fui visitar, eu amo comida chinesa. E eu tenho a maior dificuldade do mundo porque não tem comida chinesa aqui no Brasil. Só Não, tem não é. lá Você na vai. Liberdade, em São Paulo. Porque aí você come na raiz da China lá, né? É. Mas fora isso, não tem. E yakisoba é tudo falso. Os yakisoba do Brasil são tudo adaptado pro paladar brasileiro. Ah, Né? não, Aquele claro. gosto de China. Eu falo, aquele gostinho de panela, de fundo de panela suja, só tem lá. Não Só. tem em outro lugar. É. Como que foi o procedimento para você entrar no Ciência Sem Fronteira? Como que você se inscreveu? Você tem que fazer uma prova? Me conta como que foi. Eu achei esse projeto tão legal e acabou, né? Foi Infelizmente. bacana, né? O Ciências Uhum. Sem Fronteiras, eu acho que ele foi um programa sensacional. Pena que algumas pessoas não souberam aproveitar ele ao máximo, né? A iniciativa eu achei que foi muito legal. Ele não tinha uma forma assim de fiscalização que obrigasse a pessoa a seguir, mas quem soube aproveitar da oportunidade, eu acho que cresceu muito. Eu, por exemplo, eu digo Sim. que eu sou uma pessoa totalmente diferente que eu voltei da China do que a Bruna que foi. Mas o processo funciona o seguinte: a gente faz a inscrição inicial, então, a hora que você tinha o site do Ciências Sem Fronteiras, né? Aí você entrava lá e você tinha acesso a todos os editais de todos os países. Então você poderia ler, porque as regras variam de um país para o outro. A China, por exemplo, ele te dava a opção de você morar lá 2 anos, porque o primeiro ano era somente para poder estudar a língua, o segundo ano você ia estudar a sua graduação. E Ah, eu existiam lembro outros disso. países.
que tinham essa possibilidade também, com o inglês, por exemplo. Mas tinha alguns que não. Você tinha que ter um inglês mais avançado, porque as aulas eram em inglês, então você tinha que ir direto para a universidade. Aí eu entrei, meu inglês era mais ou menos na época, né? Mas o inglês para a China não foi um quesito muito obrigatório. A nota do inglês era muito baixa, porque o objetivo lá era você saber falar chinês. Eram pouquíssimas as faculdades que tinham aulas em inglês. As aulas eram todas em chinês. Foi, ó, Misericórdia. verdade, socorro. Mas aí no processo você se inscrevia para o país que você escolheu. Você não conseguia fazer vários, você fazia para o país que você definiu. E aí entravam em considerações algumas etapas, algumas notas, onde você precisava passar por um processo seletivo. Então, o TOEFL, prova de inglês, foi considerada. O seu histórico escolar também foi considerado. A sua média que você teve durante toda a faculdade, né? Eu tive que fazer também uma carta de motivação, o porquê que eu queria ir, né? E aí De eu uma mandei toda intenção. a documentação. Tem. Aí eu escrevi lá o que eu achei que foi do fundo do coração e eles aceitaram. Aí juntei toda a documentação necessária que o edital pedia e mandei. E aí eles me deram um retorno de que tinha dado certo e eu precisava aguardar a carta da minha universidade. Aí a carta da universidade que eu tinha passado chegou. Eu falei, nossa, velho, agora vai. Socorro, tô indo pra China. Nunca tinha andado de avião na minha vida. Resolvi ir pra China. Do nada. Assim, ó, do nada. Nossa. Vamos. E aí deu certo. Mas eu acho que foi uma junção de todas essas coisas, sabe? A minha nota do TOEFL foi bacana. A minha média na faculdade era uma média boa. Então, acabou dando para poder. E tinha a nota do Enem também. A nota do Enem também entrava em consideração na época. Sim. E era importante, tinha uma nota mínima que você precisava atingir. E aí, como que foi quando você estava lá, né, estudando o mandarim e tal? Como que era o ritmo de vida? Que hora que começava? Aí depois você já fala como que foi a faculdade também. Que hora começava? Você tinha que levar comida? Ou você comia na rua? Como que você fazia? Me conta um pouquinho sobre isso. Então, o ritmo chinês, ele é meio insano, né? Ele não é assim tranquilinho, igual a gente tem aqui no Brasil, não. Ele é meio... Eu acho que essa tranquilidade é América do Sul. Sim. Eu acho que tá restrita, acho que só a nós. Porque eu vejo nos outros países também, não é? A loucura é geral. Eu acho que é só que aqui que a gente tem aquela nap depois do almoço, aquelas coisas, né? Não sei. Enfim. O dia que eu contei para uma amiga minha chinesa que a gente, durante a escola, a gente tinha aula só na parte da manhã, ela ficou perplexa. Ela virava para mim e falava assim, Bruna, mas o que você fazia no restante do dia? Assistia a sessão da tarde. Era isso, né? Mas então, lá o horário... Outra coisa. Lá o horário é bem diferente. Então, o meu primeiro ano, ele foi dedicado somente à língua. Então, o objetivo era aprender mandarim. A gente tinha o objetivo no final desse período de passar na prova de proficiência em chinês. E é uma prova, chama HSK. Ela tem 6 níveis, sendo o nível 6 o nível de proficiência avançado. A gente tinha que tirar o nível 4 lá. Para quem tinha menos de um ano, é uma nota alta, sabe? Eram 1.200 palavras que a gente tinha que ter conhecimento para conseguir fazer a prova. Então, a nossa rotina era bem pesada. A gente realmente imergiu no chinês e teve que engolir ele goela abaixo, entendeu? Eu lembro que o Lucas falou a mesma coisa. O Lucas falou isso, ele falou assim, por osmose, sabe, Cíntia? Tipo, Foi por osmose. Respirava, o trem tava aqui, o mandarim era o dia inteiro. E a gente tinha aula das 8 da manhã às 6 da tarde, todos os dias. E além da aula de chinês, ainda tinha tarefa para casa, todo dia. Então você chegava em casa, 6 horas da tarde, você falava assim, nossa, agora eu vou descansar. Só que não. Você tinha tarefa para fazer e a gente aprendia, em média, 40 palavras novas por dia. E aí a gente tinha um livro de caligrafia. A
gente tinha um livrinho de caligrafia, igual criança. Aí a gente tinha que escrever 10 vezes cada palavra nova todos os dias. Era uma coisa, assim, muito engraçada. A nossa professora chamava a gente de jardim de infância. Kindergarten, ela falava. Porque era assim, era uma sala só de brasileiros. Então era uma beleza, né? Aquela bagunça. Mas enfim, aí a gente tinha aula todos os dias. E um detalhe interessante da China é que lá tem muito pouco feriado, sabe? Falei pro Lucas, olha, ô Lucas, Olha falei o Lucas! que até agora falei com você um monte. Oi, Lucas! Mas lá tem muito pouco feriado, sabe? Então, uma coisa que eu achei assim, eu falei, que é isso? O dia que tinha um feriado durante a semana, por exemplo, tinha um feriado na quinta-feira. A gente folgava a quinta. Na quinta ninguém trabalhava, ninguém estudava. Mas aí no próximo domingo, tipo quinta, sexta, sábado, no domingo, a gente substituía a aula que perdeu na quinta-feira, entendeu? Então a gente ia aula domingo. Aí eu cheguei e falei assim, gente, que é isso? E era desse jeito, todo mundo faz isso. Eu sigo uma menina que, quer dizer, várias que moram na China, né? E elas falaram que agora, essa semana, estava tendo o Dia do Trabalho, né? Que foi dia 1º de maio. Só que daí eles emendaram, eles fizeram, tipo, 5 dias, eles dão para a pessoa descansar. Só que daí você tem que substituir os dias. Por exemplo, se caiu na quarta, quinta e sexta, por exemplo, você tem que substituir no sábado ou no domingo anterior e no posterior também. Então, vocês não têm, igual aqui, a gente trabalha, ou a gente tem feriado e ganha. Ah, não, você não ganha. Não. Você tem que repor. E isso vale também para as escolas, não é só o comércio. Então, é dia letivo para todo mundo o próximo domingo, entendeu? Então, eu fiquei bem, assim, chocada com esse pega. Porque era muito... Nossa, a gente vivia chinês 24 horas. É claro que tava gostoso, você tava entre amigos e tal, mas uma pessoa que não tá muito confortável com a situação é puxado. E você levava sua marmitinha? O que você fazia para comer? Como que você fazia? A gente morava dentro do campus da universidade. Então, o nosso alojamento, nesse primeiro ano de China, ele era coincidentemente de frente com o prédio onde a gente estudava. Então, a gente conseguia ter um acesso muito rápido e fácil do dormitório para o prédio de aulas. Sim. E dentro da universidade, ela é uma universidade muito equipada. Quase todas as universidades da China tem tudo lá dentro. Tem supermercado, tem farmácia, tem açougue, tem academia, tem um restaurante da faculdade. Então, a gente quase não saía da faculdade para nada. Lá no dormitório nosso, tinha uma cozinha comunitária. Mas vou dizer que o chinês é meio porquinho, então a nossa cozinha não era lá essas coisas de higiene, não. Então a gente quase não usava. A gente comia muito fora. Então esse primeiro ano de China meu foi praticamente comendo em restaurante quase todos os dias. A gente saía da aula, o restaurante era perto, a gente ia a pé mesmo, comia ali e voltava para a aula. Ótimo. E aí, se a pessoa não tira essa nota, tipo, igual você falou, 4, né? Se ela não tira, ela faz, porque ela tem que começar as disciplinas no próximo ano. Não passa. Ela volta para o Brasil. Ela perde o direito de ter a continuidade ao curso no próximo ano. E aí, aquele dinheiro que vocês recebiam por mês, né? Porque, tipo, não sei se é por mês, era mensal? Era um valor mensal, mas a gente recebia de 3 em 3 meses. Ah, tá. Pagava um valor mensal total, né? E essa pessoa que não tirou nota, ela voltava e tinha que devolver o dinheiro, não? Ou ela... Não, ela recebia até julho, que era o final da bolsa, né? Do primeiro ano. E aí ela só não renovava pro próximo. Ela tinha que ser obrigada a voltar. Mas assim, era uma coisa... É claro que na nossa turma tinha pessoas de tudo quanto é tipo. Tinha gente que tinha muita facilidade, o que não era meu caso. Eu tinha que suar mesmo, estudar, sentar e falar, ó... Mas tinha gente que tinha muita facilidade, tinha gente que tinha mais dificuldade. Mas é muito legal porque é uma das coisas que eu não sabia a respeito do brasileiro. E eu acho que o brasileiro, de forma geral, nós somos muito inteligentes a nível, eu acho que se considerar todo mundo, sabe? A nossa professora, ela, tadinha, ela sofria na nossa mão. Nossa, coitada. Porque a nossa turma era uma turma só de brasileiros. E eles não estão acostumados com isso. O chinês, ele é muito certinho. Ele, assim, ele chega no horário,
ele não conversa na sala, ele sabe que ele tá ali para aprender. A gente chegava atrasado. A gente dançava na sala. A gente batia papo o tempo inteiro. A gente mexia no celular, sabe? Então, assim, chegou numa hora que ela não tinha paciência mais. E aí, o que a gente fez? A gente teve aula até junho, né? De agosto a junho, mais ou menos. Só que a gente estava estudando para uma prova de proficiência, o objetivo era passar na prova. E aí, o que ela fez? Ela falou, olha, a partir de março, eu já quero que vocês façam a prova mensalmente. Porque vocês vão ter de março até junho para passar. Então, é bom vocês terem familiaridade com a prova. Então, vamos começar a aplicar essa prova no mês de março. E aí, se não passar, tudo bem. A gente continua aplicando até junho. Beleza. Aí, ela aplicou essa prova em março pra gente. E ela chegou na sala chorando no dia que ela foi dar a nota nossa, que saiu a nossa nota. Porque ela falou que ela nunca teve uma turma tão indisciplinada e que todo mundo passasse na prova de primeira. A nossa turma inteira passou na prova na primeira tentativa. Juro, foi assim. Eu olhei para aquilo e falei, não acredito. Até as pessoas que tinham mais dificuldade passaram. E é difícil, porque chinês é um negócio assim. Do além, e foi muito legal. Ela agradeceu e tal. E aí a gente continuou tendo as aulas até junho, mas ninguém tinha mais essa carga, esse peso a carregar de que tinha que passar, sabe? Então foi bem bacana com relação a isso. Foi legal. Ai, que bom. E quando aí você foi para a universidade, aí você teve que mudar de cidade, não teve? Tive que mudar de cidade. Eu morei em Wuhan no primeiro ano. O segundo ano eu fui para Beijing, que é Pequim, né? Morei na capital o segundo ano. E aí foi quando a gente dispersou um pouco. Porque nesse primeiro ano estávamos todos os brasileiros juntos. A gente estava estudando todo mundo chinês e tal. Só que cada um tinha uma graduação. Então cada um foi aprovado numa faculdade diferente e tal. E muitos deles nem todos no mesmo lugar, nem na mesma cidade. Então a gente dispersou um pouco no segundo ano. Aí eu passei em Pequim, na faculdade que eu passei chamava Tsinghua. Nossa, que é uma faculdade assim, Cíntia. Que é isso? Nossa. Eu nunca tive um nível de estudo igual eu tive lá, sabe? Eu cheguei a pesquisar um pouco a respeito da universidade. O curso de arquitetura de lá, ele é considerado o oitavo melhor curso de arquitetura do mundo. Nossa. Para você ter uma ideia, a USP aqui do Brasil, que é considerada a melhor faculdade do Brasil, ela é a 49ª melhor faculdade de arquitetura do mundo. Aí eu tava estudando. Como você fazia para estudar? E você ficava doida, né? Porque você tinha que tirar uma nota boa e você tinha que... Nossa, eu ficava doida. Não, e eu passei por um processo um pouco complicado, sabe? Porque eu entrei em turmas de alunos chineses. Eu comecei a cursar a faculdade igual qualquer aluno chinês. E eu perguntava para a professora, eu falava, olha, o meu chinês não é avançado, o meu chinês não tem essa fluência para eu fazer uma prova em chinês, por exemplo, sabe? Muitas vezes eu não ia conseguir nem responder. Aí eu falei para ele, será que você não consegue passar para mim a minha versão da prova em inglês, por favor? Porque facilitaria e tal. Os professores de uma faculdade dessa, todos falam inglês. Claro. Para ele ia ser tranquilo. Uhum. Só que aí ele virou para mim e falou assim, olha, na minha turma, você é uma aluna. Eu tenho outras 50 alunas igual a você. Para eu te tratar de forma diferente, alguém precisa me autorizar a fazer isso. Ah, tá. Nessa, meu coração parou. E como você vai no reitor, aí você vai... Tô ferrada, né? Mas aí eu tive uma sorte muito grande. Como eu entrei numa faculdade muito estruturada, ela tinha um programa dentro da arquitetura de mestrado, que era um mestrado para alunos internacionais. Foi uma sorte que eu tive, que nem todo mundo teve essa oportunidade. Muita gente teve que encarar as aulas em chinês mesmo. Mas eu consegui, conversei com o pessoal lá e consegui entrar nessa turma de alunos internacionais, mesmo eu não tendo formado ainda. Eu não tinha graduação para estar fazendo mestrado. Mas como as aulas eram lecionadas em inglês, porque tinha gente do mundo inteiro nessa turma, aí eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso dessa aula, porque eu não vou conseguir seguir outra. Uhum. Aí eles deixaram eu acompanhar essa turma de mestrado, sabe? E aí foi sensacional. Meu nível de inglês foi lá em cima, porque aí eu tive que suar, porque, né, níveis técnicos e tal, eu tive que fazer apresentações.
Mas aí foi bem mais fácil do que fazer isso em chinês, né? Ah, então daí você teve as aulas em inglês mesmo, todas, né? Aí eu tive as aulas em inglês. Eu cheguei a cursar 2 turmas em mandarim só. 2 aulas que eu cursei em mandarim. O E a restante prova? foram todas em chinês. Mas e as As provas? provas, as provas na arquitetura em si tem poucas provas escritas. A maioria são trabalhos, sabe? Então, por exemplo, nessas 2 turmas que eu fiz em mandarim, o que eu fazia? Eu escrevia o trabalho inteirinho em chinês e jogava no Google Tradutor. Ponto. Se a professora entendia ou não, uma delas eu passei com C, a outra eu passei com D. Foi uma nota bosta. É assim mesmo. Mas passei, ganhei a carga horária e tal. Agora, as aulas que eu tive em inglês, eu consegui aproveitar muito mais. Então, Uhum. você me perguntou, por exemplo, como que eram os horários. Era muito interessante porque a arquitetura lá era muito estruturada. Nossa, era um nível que eu nunca tinha visto na minha vida. Pra você ter uma ideia, tinha um prédio só de arquitetura. Todas as aulas de arquitetura eram naquele prédio gigantesco de 6 andares. E aí tinha uma sala, um andar que era só para a turma de mestrado. Então a gente tinha a chave da porta. A gente tinha acesso livre ali. E o prédio funcionava 24 horas. Não sei se você sabe a fama dos arquitetos, mas o pessoal não dorme. Vira Rapaz, noite e é desse jeito. Você chegava às 5 horas da manhã, tava bombando de gente na faculdade. Sério. mas é Os lá ou é arquitetos viram todo? todo mundo, mas tem algumas profissões que o pessoal costuma fazer isso, sabe? No Caramba. geral. Na arquitetura é uma delas. O pessoal vira muita noite porque o trabalho braçal, manual é muito grande, sabe? Para você conseguir reproduzir as coisas. Então eu não digo que tem um nível de dificuldade grande, mas é muito trabalhoso. Então demanda muito tempo para chegar no resultado. E aí a gente tinha a chave das salas, era muito legal. E aí a gente tinha aulas presenciais mesmo, umas 3, 4 vezes por semana só. E eram Uhum. poucos horários, eram umas 2, 3 horas de aula, pronto, acabou. Só que eu tinha os trabalhos que demandavam muito tempo. E geralmente a gente acabava fazendo em conjunto. Então eu ia para a faculdade todos os dias por volta de 1, 2 horas da tarde. E eu ficava lá até 3, 4 horas da manhã, dentro da faculdade. E, e, Todos os dias. e você morava longe? Como que você morava longe? Graças a Deus, não. Eu consegui um apartamento perto, justamente Aham, porque eu sabia que essa logística precisava me ajudar. sim. Então, eu morava perto. Acabei não optando por não morar na faculdade, justamente para ter um pouco mais de conforto. Eu já tinha passado por isso no primeiro ano, então eu quis pegar um apartamento para mim, porque aí eu cozinhava para mim e tal, eu tinha uma sala, era um pouco mais confortável. Mas a nossa carga horária era muito puxada. E eu ficava muito triste, porque eu estava querendo aproveitar o máximo da minha oportunidade ali. E assim, o pessoal, às vezes, no domingo à tarde, tava fazendo churrasco lá no nosso condomínio e bebendo e não sei o quê. E eu, domingo à tarde, eu tava na faculdade fazendo projeto, querendo chorar, sabe? Mas foi assim, bem suado. E aí, graças a Deus, nossa, cresci muito como profissional nessa época. E não me arrependo, apesar de eu ter aproveitado menos as mordomias que o intercâmbio trouxe para mim, mas eu acho que como profissional eu gostava, eu dei um jeito de fazer acontecer, sabe? Uhum. Então foi muito bacana, foi muito bom. E aí lá você também tem que passar nessas disciplinas. Eles estipulam, Sim, né? sim, sim. Não, aí nas disciplinas que foram cursadas em inglês, eu tive pontuações A ou B em todas elas. Graças a Uhum. Deus foi muito bem aproveitado. E eu lembro que você me falou quando a gente se conheceu e a gente conversou mesmo, você falou assim, Sim. Cíntia, a... eu acho que eu não vou usar tanto a arquitetura chinesa lá no Brasil, porque ninguém quer construir uma casa conforme os telhadinhos daqui. Com a arquitetura chinesa, acho que ninguém vai querer construir. Mas foi enriquecedor de uma mesma forma e eu vou, né? Você disse que cresceu profissionalmente e tal. E é Uhum. isso, sabe? Eu acho que realmente estudar fora é isso, independente de se for o curso específico ou não, ou a área sua específica, mas você trouxe várias coisas com você, né? Com certeza. Nosso nível meu de projeto, eu digo assim, de esforço para fazer aquilo acontecer e entregar o meu máximo,
aumentou muito. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, os meus professores falaram assim, gente, o que aconteceu com a Bruna? A Bruna mudou totalmente, sabe? E eu falei, a China transforma as pessoas. E Entendeu? Isso como? foi bem intenso. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim também chocada, porque minhas redes sociais, meu e-mail e o Google eu não tinha acesso. Não, nada, Falei, né? oi, como que eu vou conversar? Como que eu vou mandar mensagens? Como que eu vou publicar minhas fotinhas? Como que eu vou conversar com a minha mãe, falando que eu estou viva, que eu não fui abduzida, que não me perdi na China, apesar de que eu me perdi, né? Mas isso é uma outra história. Todo mundo se perde. Normal. Né? Aí eu me pergunto, minha filha, eu dou conta de me perder aqui na minha cidade, que é assim, mas enfim. Aí, tá. Eu queria saber por que que eles fazem assim. Eu conversei com o chinês, né? Porque eu tava num albergue, num hostel. Sim. E aí ele chegou e falou: ah, você é brasileira, tal, porque ele viu eu conversando com o recepcionista. Falei que era, e aí ele começou a conversar e eu fui indagar ele sobre isso que eu vou te indagar. Eles bloqueiam tudo as nossas redes sociais e a questão, os chineses eles conseguem acessar somente o que o governo quer que eles acessem, não é? Sim, sim. É o comunismo. Na verdade, funciona como? Eles bloqueiam o Google em geral. Então, tudo aquilo que é relacionado ao Google não tem no Brasil, não tem na China. Então, o WhatsApp é Google, o Hotmail é Google, o Instagram, hoje em dia, Facebook, é tudo bloqueado por conta do Google. Por quê? A China, ele é um país bem reservado, sabe? Ele não gosta, na verdade, eu acho que não é nem de pegar informações do exterior, mas deixar vazar informações do interior do país. Então, como eles têm nesse momento do Covid, né? Esse louco. Exatamente, exatamente. Eles são muito fechados. As estratégias de governo deles são muito internas ali. Então, eles não querem nem envolvimento e nem que vazem informações para fora. Tanto é que eu vejo muito aqui no Brasil uma imagem equivocada da China. Mas por quê? O pessoal não conhece, não sabe como funciona, tem muita pouca informação para se basear. E o objetivo do governo chinês é realmente esse, é não deixar sair nada. Então, o pessoal lá, eles têm uma vida normal, eu diria. Por quê? Porque eles têm todas essas redes sociais chinesas. Então, eles não são privados de nenhuma delas. Só que eles têm aquelas que funcionam dentro do país. Então, eles têm o WhatsApp deles, que é o WeChat, eles têm o Facebook deles, que é o QQ, e funciona super bem. Vou te falar assim, às vezes funciona até melhor do que o nosso. Então, eles não sentem falta disso. Igual a gente falta quando chega lá, quando a gente sente quando chega lá, não tem, né? Mas eu acho que por conta disso, por conta da restrição da informação, é que eles não deixam entrar. Mas se você perguntar para um chinês, você sente falta de ter Facebook? Nem sabe o que é. Entendeu? Não, Então, eu fui indagar esse chinês, né? A gente conversou tipo 1 hora. E aí eu fui falar, como que vocês. Olha a minha fala. Como que vocês tem que o governo faça isso com vocês? Eu esqueci o nome agora do infeliz lá. Governador? Sei lá. Aí eu. Setung, não sei o que de Setung. Eu esqueci. Não, Mao Tse Tung já foi, né? Mas enfim. Aí, mas é porque eles meio que seguem ainda a linha de raciocínio do cara. Aí eu cheguei e falei, como que vocês admitem isso? Como que vocês aceitam que... como que é? Como que vocês aceitam que o governo faça isso? Que o governo prenda informações e não sei o que, não sei o que. Aí ele virou assim, por que você tá falando isso? É a forma que a gente vive. E, tipo assim, ele foi ofensivo na resposta dele, sabe? Eles crescem com aquela mentalidade. E aí, aí ele falou assim, depois a gente foi conversando tal, e eu meio que recuei, né? Aí a gente foi conversando sobre outras coisas. E aí ele falou assim, a vida do chinês é crescer, trabalhar, construir família, comprar casa e viver bem. Tipo, e viver, sabe assim? Ele não tem, ele parece que não almeja outras coisas e tal, mas parece que é meio que esse ciclo, sabe? Eu não
eu me fiz entender, mas pelo menos foi o que o cara falou pra mim, né? Então, Sim. Eu sinto que os chineses, eles são muito padronizados em todos os sentidos da palavra, sabe? Em todas as horas da vida, eles são muito padronizados. Mas eles foram criados desde a infância para serem desse jeito, sabe? O objetivo deles é seguirem ordens. Então, eles têm um objetivo na vida, mas eles são, desculpa o termo, mas meio que tratados como formiguinhas, sabe? Eles fazem parte de um processo e eles recebem uma orientação e todo mundo vive dentro daquilo. É muito difícil você ver um chinês que, nossa, revoluciona e muda o jeito. Não, porque eles foram feitos para seguir as ordens, porque eles aprenderam, se você segue o padrão, você chega em algum lugar. Então é uma visão até um pouco antagônica, sabe? Você não sabe se aquilo é negativo ou se aquilo é positivo. É negativo em uma parte, porque você não tem aquela visão louca de coisas diferentes e tal. Mas ao mesmo tempo, você tem a certeza de que se você seguir aquele caminho, você vai estar bem. Você vai ficar tudo bem. Não é igual aqui no Brasil, que às vezes a gente se sente um pouco inseguro com as coisas, sabe? Aqui você tem sempre aquele medo, tipo, ah, eu não vou conseguir um emprego, ah, eu não vou ser feliz, ah, eu não vou formar uma família. Lá não tem isso. Lá, se você seguir direitinho o padrão, você consegue chegar em algum lugar, entendeu? Então, eles são padronizados para todos, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A organização de lá me deixa um pouco na dúvida. Porque eu falo, nossa, o comunismo é um negócio que eu fico me sentindo. opa. Pessoal, ela caiu. Eu acho que aconteceu alguma coisa com a internet dela. Vou chamar ela de novo. Bruna. Ah, voltou. Deixa eu chamar ela aqui. Aí, oi, voltei. Oi. Será que vai, a gente vai perder a live por causa disso? Porque Não sei, acho que não, voltaram mesmo pessoas, ó. não, eu digo assim, na hora que eu salvar lá, na hora que eu for para salvar, será que Ah, nossa, não sei te dizer. Não ai, sei. Tava tomara até que não dê problema, tomara que caiu não dê. sozinha, não sei o que aconteceu também, Ai, não. o meu era assim, a primeira vez que eu fui Sim. fazer live, meu celular esquentava Ah, tanto. sim. É, e aí ele me caía, tipo, me derrubava e a minha voz também não saía. Então, não sei, vê se o seu celular não tá esquentando também. Justamente eu tô no tablet. Ah, então não sei. Justamente pra acontecer. Então, aí Ah, eu tava, não sei se você terminou sua fala, eu também não. sim, não, pode falar. Então, aí eu tava. A gente sempre acaba que, igual eu te falei, quando eu vou viajar, eu sempre leio sobre o país, só que na época eu fui tão assim para a China que eu nem li muito a respeito. Mas depois eu fui ler e vi que a economia da China ela vem crescendo ano após ano e muito, né? Agora eu não Uhum. sei com esse Covid o que vai virar, porque a gente não sabe o que vai acontecer mais nada, né? Tipo, a Com gente já. ninguém, né? O tal do ateísmo prevaleceu para todas Sim. as pessoas, economistas, políticos, pessoal da saúde, ninguém tá sabendo nada. Ah, eu acho amanhã, o se eu achar já lascou, né? Porque já mudou totalmente. Uhum. E aí, Exatamente. o crescimento dela era tão grande e isso está ligado diretamente porque o governo estimulava, porque as pessoas são assim, tipo, as características, os costumes, a cultura das pessoas era de trabalhar mesmo e assim, frenético, que aquela coisa de trabalhar não sei quantas horas, como que é? Eu acho que as duas coisas juntas. O governo chinês, ele acaba sendo um pouco repressor em alguns pontos. Você não tem uma liberdade de expressão, uma liberdade de fazer o que você quiser, o que der na telha, não. Eles têm leis muito rígidas quanto a isso, sabe? Mas em outro ponto, eu acho que esse controle gera muitos benefícios. Se você tiver um governante que sabe lidar com a situação, sabe? No caso que eu acredito que a China tenha. Lembrando que eu estou dizendo pelo meu ponto de vista, o que eu vivi. Às Sim, vezes claro. outras pessoas
outras experiências, né? Mas o que eu consegui enxergar da China é que o governo consegue ter o controle tão grande das coisas que as coisas funcionam muito melhor ao invés de ser pior, sabe? As obras lá são coisas incríveis. Parece a sensação é a seguinte: você sai na rua um dia, não tem nada. Tá lá. Aí uma semana depois, você vai no mesmo lugar, tem um viaduto Uai, mas gigantesco o que hospital, surgiu do nada. Oi? o hospital em Wuhan, quando aconteceu esse Exatamente. Eles foi conseguem construir as coisas assim, ó. Mas por quê? Porque tem força de trabalho, tem dinheiro para investir e tem controle. Eles mandam fazer e o negócio acontece. Não tem burocracia, não tem processos. É para fazer? É para fazer. Ponto. E o Entendeu? legal é que você falou uma coisa, eles são honestos, né? Kind of. São, Mas, então, tipo, são. Eles são muito corretos com as coisas, sabe? A desonestidade fere os princípios deles. Assim como outras coisas que a gente acha meio tipo, bobagem e tal. Para eles é profundo o negócio. sim. Então eles são muito corretos com as coisas. E aí eu lembro, eu não lembro se eu. Porque onde eu vou, eu pergunto, e a segurança do país, né? Eu sempre Sim, pergunto isso porque a gente vive num país que tem, infelizmente, a gente não tem segurança, né? sim. Eu moro Aham. em uma cidade que tem 70 mil habitantes. Se tiver, porque se eu juntar as três cidades que são, tipo, juntas aqui, só é divididas por pontes. E eu não posso sair depois das 9 da noite a pé com o celular, porque é perigoso, entendeu? Sim, Então, sim. complicado. E aí eu cheguei lá na China e perguntei isso, agora nem lembro para quem. E o cara falou assim: olha, aqui é muito seguro, e sabe por quê? Porque se Hum. a polícia pegar essa pessoa sabe Ah, que tá ela não vai ferrado. dentro da cadeia. Ela está ferrada, Ah, tá literalmente. Então ela vai ferrado com estragar a vida. toda ela. Ela não vai ter como aquele jeitinho para sair. Então, é melhor ela não fazer, ela procurar trabalho e tal. Eu falei, gente, por que que essas coisas não conseguem? Tipo, sabe, o nosso país não consegue. Eu já falei até que não é as pessoas, é o sistema já É o tá sistema. assim, né? É o sistema. É o sistema. E é um pouco cultural também, sabe? O Brasil tem muito esse jeitinho brasileiro, e é um jeitinho brasileiro que existe na nossa realidade desde que a gente nasceu. Tipo, pode deixar para depois que vai dar certo. Tá no Deixa sangue. tá no sangue. E a gente, às vezes, bater de frente com isso, o pessoal fica ofendido. Tipo, nossa, mas eu não tô fazendo nada. Lá na China é o contrário, você realmente não pode fazer nada. Justamente por causa do padrão. Olha, se você fizer isso, você vai sofrer as consequências dessa forma. Eles já sabem. E a cultura deles é que desde pequeno você precisa ser honesto. Você é criado dessa forma. Então realmente não tem. Nossa, eu cansei de sair para balada e voltar para casa até 3 horas da manhã. Não tem o menor perigo. E é muito engraçado porque lá na China a iluminação noturna é claro que um pouquinho fora dos grandes centros, mas a iluminação noturna para você ir embora para casa, ela é muito baixa. Eu ficava morrendo de medo no início. Eu falava assim, gente, socorro, tô aqui, né, sozinha, sei lá. Não tem o menor perigo de nada, gente. O Bruno acabou de confirmar o que você falou aí, ó. 4 horas da manhã, normal, a pé, gente. Não tinha carro lá, no máximo tinha umas motinhas, né? Mas Você a não gente comprou ia. motinha, não? Eu andei de motinha Comprei, com comprei. Eu tinha também uma motinha. Mas era tranquilo, porque a gente sendo mulher, a gente tem um pouco mais de medo, né? Ah, não, óbvio. Não precisa ter Não medo tem nenhum. noção. E isso gera uma liberdade, um sentimento de liberdade que é transformador. Do fato, eu não preciso fazer nada com medo, sabe? É muito libertador isso. Maravilhoso. E aí, porque a gente sabe que lá, como tem a queima, né, de carvão bem Uhum. efetiva, tem muita emissão de CO2. Vocês Sim. usavam máscara também ou vocês nem, vou ficar só 2 anos aqui? Porque lá onde eu Eu ia, gente, entrar, agora não eles, usava. com Covid, eles vão até dormir com a... Agora o tempo todo, né? Mas eu vou te falar, não usava. Eu não usava. Na verdade, você via a poluição. Quase todos os dias ela era visível. Você via aquele céu nublado, aquele ar mais denso, mais carregado e tal. Mas no seu dia a dia, a poluição não fazia diferença nenhuma. Onde eu sentia que a poluição me afetava? Quando eu fazia alguma atividade física intensa, tipo, vou fazer uma dança ao ar livre, vou jogar futebol, vou fazer alguma coisa,
eu senti um pouco de dificuldade de respirar depois de um tempo, sabe? Mas somente nesse tipo de cenário. O seu dia a dia, você via o céu cinza, meio que nublado, mas você respirava normal, você seguia a vida normal, não fazia diferença nenhuma. Eu acho que a única coisa que trouxe para mim de benefício nisso foi que hoje em dia você olha para o céu azul, você agradece até eternamente. Você fala, gente, que privilégio que a gente tem. É uma coisa que tá aqui no Brasil pra gente todos os dias e ninguém dá a menor moral. Não, é E isso é uma... mesmo. E o legal é que quando eu cheguei lá, até foi o Spencer que falou, porque eu cheguei 9 horas, tipo, 9 horas da... acho que eu cheguei 8 horas na casa deles, por aí. Aí o Spencer falou assim, você tá preparada porque você quer dormir e tal? Porque a gente ia fazer o passeio da Muralha da China. Eu falei, meu filho, eu vou dormir na Barra. Por quê? Aí eu falei assim, não, vambora, tomei o banho já, virada, né? Aí o Spencer acabou de chegar, minha motinha só caiu. Uhum. Altos acidentes de moto. Nossa. Aí depois, agora a gente fala das motinhas. Aí eu fui tomar banho e tal, e fui, né? Aí ele falou assim, nossa, você deu sorte, porque olha o céu. E nesse dia tava assim, parecia que nem tinha queima. Tava muito ensolarado e limpo o céu, sabe? Eu falei assim, olha... E eu acho que eu não peguei depois, assim, um dia que estivesse ruim, sabe? Uhum. Sim. Mas uma coisa legal a respeito do tempo é que o governo chinês ele tem tanto controle da situação que ele controla o tempo no país. Então, vamos supor, se você tem um dia onde o governo vai fazer um pronunciamento, tem alguma passeata governamental, alguma coisa do tipo, ele corta a produção das fábricas dias antes para que naquele dia o céu esteja azul. Entendeu? Então ele consegue controlar a perspectiva do céu em função do que ele precisa, sabe? É Olha, sensacional. então eu dei sorte, né? Ter chegado lá no dia que tá. Sim, deu sorte. Porque é raro. Acontece, mas é raro. O que você achou? A gente conversou um pouquinho, mas assim, o que você achou? O que você visualizou do comunismo, assim? O que afeta e o que é bom? Isso daí lá na China, né? Porque eles já estão acostumados, eles nasceram, então, né? Sim. Sempre com esse sistema. Então, o que você me falaria sobre ele? Olha, eu digo que eu presenciei muito das coisas boas e muito pouco de coisas ruins, sabe? Eu li a respeito, eu procurei saber um pouco. Então, por exemplo, na China tem uma lei de que você não pode sair na rua num grupo maior do que 15 pessoas, porque um guarda pode te prender por motim, sabe? Então tem certas limitações, mas que no seu dia a dia, nas atividades que você faz diárias, não te interferem em nada. Muito pelo contrário, sabe? Tudo que eu peguei do comunismo lá foram pontos positivos. Então eu via o desenvolvimento das cidades e eu achava aquilo incrível. Como que as coisas surgiam do dia para noite. Para mim aquilo lá era um negócio, porque aqui no Brasil demora 2 anos para eles reformarem uma estrada. Lá surgia prédios em 24, 48 horas que você nunca tinha visto. E a parte do comunismo, ela está presente nisso, né? Então, por exemplo, a parte das escolas eu achava muito legal. A parte da saúde era incrível. Todas as vezes que eu ou algum parceiro nosso, amigo nosso, precisava de um atendimento médico, era muito imediato e era por um custo muito baixo, sabe? Eles atendiam todo mundo. Vocês tinham seguro de saúde, assim? A gente foi obrigado a contratar, mas a gente nunca usou, sempre. porque nunca foi precisado. A gente sempre usou o sistema público de saúde da China. Então, eu, por exemplo, tive infecção alimentar 2 vezes. Normal, e quando normal. eu tive, normal, fui parar no hospital, fiquei lá tomando soro e tal, por um preço muito baixo, sabe? Então, as consultas são todas feitas de forma muito rápida. Você não precisa esperar horas na fila ou dias para conseguir uma consulta. Você chega no hospital, fala que você está passando mal e você é atendido. Pronto. Aí você sai de lá com uma receita de medicamentos. Provavelmente quase todos têm no próprio hospital. Você passa na farmácia do hospital e já consegue comprar. Então você sai do hospital com um problema resolvido, sabe? E para mim isso é consequência do comunismo. É consequência de um sistema de saúde que funciona, sabe? Então é claro que eu não tive nenhum problema de saúde grave para poder saber como que é, se você precisa fazer um tratamento a longo prazo e tudo mais, mas tudo que eu precisei, eu fui atendida muito bem e de forma imediata. Eu achei isso sensacional.
Isso é a questão do liberalismo, né? Eles, igual você falou, eles não deixam a pessoa se expressar. Sim, Não, você não sim. tem o direito de expressão, não Uhum, tem essa questão de você escolher quem vai ser o candidato ou não, né? Porque sim. então, assim, acho que é mais afetado as pessoas que estão ali, imigrantes, né? Tipo, estudante, igual você, eu Uhum, acho que não tem muito, não sente muito isso mesmo, né? sim, sim. Ah, e curiosidades, assim, que você disse que não quis comer nada, né, de coisa estranha, mas o que que você... Ah lá, o hospital universitário é bom mesmo. É. A E era um Esther hospital morou lá? universitário, ele atendia os alunos. Nem era um hospital de ponta, de alta tecnologia, igual tem na China. Então era muito Sim. bom. Excelente. E, e as curiosidades, agora vai falando da motinha, do trânsito Sim. maluco. Então, uma curiosidade legal que até envolve o comunismo é uma questão um pouco mais controladora, é a questão da propriedade na China, sabe? Lá na China, você não é dono de uma casa. Você aluga o terreno para se construir a casa. O terreno da casa nunca é seu. Você aluga Oxe, ele por um determinado quantidade de anos e o governo tem o direito de pegar de volta. Vamos supor que ele decide fazer um shopping na onde você mora. O terreno é do governo, então ele tem o direito de pegar esse terreno de volta assim que o seu contrato acaba. Se o seu contrato acaba e ele não tem interesse de pegar, você renova por mais 10 anos, por exemplo. Mas se ele que quiser decidir loucura! alguma coisa ali, você não tem direito mais. Ah, É então isso daí, isso daí uma é o das comunismo. curiosidades interessantes. Uhum. Uma outra coisa que me surpreendeu muito na China é a construção familiar. É uma das coisas que eu fiquei assim muito intrigada de saber, porque é bem diferente da gente aqui no Brasil. Como que funciona lá? As crianças, quem cria as crianças são os avós e não os pais. Os pais, eles estão numa fase da vida onde eles têm que trabalhar muito e eles trabalham muitas horas do dia, justamente para sustentar tanto eles, quanto os filhos, quanto os avós. Então, a produtividade deles na fase adulta tem que ser muito grande. Então, eles trabalham, né, muito nesse período e não tem tempo para tomar conta dos próprios filhos. Então, quem cria os filhos são os avós que já pararam de trabalhar. E aí lá não tem aposentadoria, então você acaba sendo sustentado pelos seus filhos quando você chega na fase idosa da sua vida. Então é como se a obrigação realmente fosse dos avós. Depois que você parou de trabalhar, a sua obrigação é tomar conta dos seus netos. Então é muito legal, porque você chega nas escolas infantis, você vê os vozinhos buscando as crianças, sabe? Você vê as crianças e os vozinhos nas praças, e os avós fazendo dancinhas e tal. É muito difícil você ver as crianças com os pais, justamente porque essa construção familiar é diferente. E lá existe muito o detalhe do machismo ainda, eu acho, dessa construção familiar. Então, se você é mulher, os seus pais têm um problema, na verdade. Os pais têm um problema, porque se você é homem, você vai continuar dos seus pais, a sua esposa vai vir morar com você e você vai tomar conta dos seus pais. Se você é mulher e você não tem nenhum irmão homem, os seus pais ficam descuidados, digamos assim, sabe? Então, pode ser que o seu marido tenha uma condição financeira suficiente para sustentar os pais seus e os dele junto, mas se não tiver, os seus pais ficam à míngua, porque ele vai priorizar os pais deles. E ele não tem realmente obrigação de tomar conta dos seus pais. Por isso que tem um ponto dos chineses quererem também os filhos homens. Porque as filhas mulheres, elas vão para a família dos maridos. Elas vão fazer parte da família dos maridos, entendeu? E a sua linhagem deixa de existir. Eu Bruna, acho deixa eu isso. te falar. A live ele tem hora, né? E aí tá acabando. Vai Uhum, dar 20 segundos agora. A gente vai uhum. sair e aí eu vou liberar a live e tal. E aí a gente volta de novo, tá? Pessoal, voltem para Combinado. o Space. Nossa, ficou bom isso aqui. Então, Nunca precisou na vida. deixa eu ver o que mais. A parte do trânsito lá na China. A China é meio caótica, né? É muita gente, é muito carro, é muita movimentação e é gente em tudo quanto é lugar e você fica meio louco mesmo. Quem for para lá tem que saber que tem que estar preparado, que se você quiser andar de metrô, de carro ou se locomover em qualquer lugar, vai ter 300 pessoas junto com você.
E uma das coisas que eu achei muito legal lá é o uso da bicicleta como forma de locomoção. Então tem muito carro, sim, mas a bicicleta é, sabe, tudo quanto é lugar, todo mundo, e 1 milhão de bicicletas juntas. Isso é Bom que o povo é saudável, o né? As povo é perninhas grossas, eu saudável. lembro que o pessoal das perninhas grossas. Sim. E eu não sei o que eles fazem, viu? Acho que eles trabalham. Tem pra mim dessa mentira. Eu acho que eles fazem muita atividade física e muita. Tipo, comem de forma saudável, sabe? Peraí, É seu? peraí, rapidinho. Deixa pra mim, minha tia. Aí. Eles devem comer assim, porque eu acho que os hábitos chineses são muito legais. A questão do chá é uma coisa que eu aprendi e trouxe pra mim como um hábito, sabe? Porque eles tomam chá o dia inteiro, dia inteirinho. E é uma das coisas que eu acho que ajuda muito, tanto na qualidade de vida, né, quanto na extensão da vida. A questão do hábito de andar, tá sempre se exercitando e tudo mais, porque se você for parar para pensar sinceramente, a comida chinesa ela é meio engordurada, né? Então, assim, eu não diria que são pessoas 100% saudáveis, exceto por alguns casos específicos. Mas eles são muito Exatamente. felizes, sabe? Eu achei isso muito legal. Eles têm uma felicidade que vem de dentro e o tiozinho que vende churrasquinho na esquina é super feliz e bate papo e xinga e grita e conversa com você e faz amizade. Nossa, eu fui muito bem recebida. Muito bem recebida. Eu achava engraçado que quando eles estavam conversando, você achava que eles estavam brigando, mas Sim. não, é o jeito que tem de Uhum. falar, né? E Já... parece que eles estão sempre brigando e tal, a voz bem forte. E a questão das motinhas eu achei muito legal, porque montou eu numa, o Rodrigo noutra e o Spencer com o Rodrigo, Sério? eu com o Lucas, e nós bravamos essa Sim. Pequim, a gente foi na cidade, acho que não, na Cidade Proibida não foi. A gente foi passear, nem lembro onde que nós Ah, fomos, não. Motinha. Ah, mas foi legal. E eu falei, gente, como que vocês. E se vocês estão andando, daqui meia hora acaba a. a Porque é tudo de bateria, né? elétrica, né? A bateria. Eu falei, ó, assim, Cíntia, você tem que se prevenir, você tem que saber o tanto que vai. Eu falei, meu Deus, isso daí é arriscado, né? Porque imagina, você fica. Depois você Ai, tem que mas é voltar e muito legal. Porque é uma forma de locomoção barata, né? Divertida. Ela não chega a ser perigosa porque ela não atinge uma velocidade alta. Ela tem uma limitação de velocidade por ser elétrica, né? E o fato de você não precisar de carteira de motorista para poder dirigir é sensacional, porque aí fica acessível para qualquer um. Então a gente comprou uma obviamente. dessa e a gente rodava Pequim inteira com essa motinha. Era tipo, nossa, era muito bom. Era muito bom. Para quem tem preguiça de andar de bicicleta, é a solução. E eu achava interessante porque não tem muita regra de trânsito, né? É a Não, buzina é regra de trânsito. é quem chega primeiro. É. Nossa, E o pessoal ainda eu ficava. brincava. Lá, as leis são rígidas com relação a qualquer tipo de atropelamento e tudo mais. Aí o povo até brincava: se caso você atropela alguém, passa por cima 3 vezes até matar a pessoa. Porque se você machucar e ela tiver qualquer tipo de lesão, você é responsável pela lesão dela até o final da vida dessa pessoa. Então você passa a Ah, pagar uma pensão, a ser responsável pelo estrago na vida dela que você fez. Então o pessoal fazia essa brincadeira meio sórdida, né? Mas é uma curiosidade também. Você fica responsável por aquele ato para sempre. Não é igual no Brasil que, sei lá, você paga um valor e tá livre. Lá não, você aham. fica responsável, então para sempre é você quem tem que arcar com aquilo. Bruna, uma coisa que eu achei interessante Hum, é que eu fui com a mentalidade de comer essas coisas estranhas, né? E naquela aham, feirinha de gringo, que o Lucas já me explicou que era de gringo, uhum, que não era para chinês comer, não. mas que as gringadas aí e tal, eu falei assim, vambora, eu tô pagando de gringa Sim, aqui, né? Eu é a sou gringa, felicidade, tô né? fora do meu país. Aí eu fui, né? Comi o tal de escorpião, comi grilo, bicho da seda e tal.
E aí ele falou assim, Cíntia, as pessoas não comem isso. E aí eu fui ver que foi amontoando chinês ao redor. E aí eles foram simplesmente rindo, sabe? Rindo e filmando e tirando foto. Porque eles amam tirar foto com uma pessoa de fora, né? Sim. Porque nós somos Diferente. diferentes. E aí eu lá comendo escorpião, eles fazendo altos barulhos. Tipo, não sei o que. Ria, e gargalhava, e tirava foto, e filmava. E chegou até um repórter lá, começou a entrevistar o povo e me filmar. Sério? Eu falei, meu Deus, vou passar... Sério? E o Rodrigo lá, botando pilha para eu comer tudo, né? Só que eu já fui com o meu mindset, igual eu falei, eu fui com o meu mindset preparado já para comer esse negócio. Eu falei assim, gente, se eles não comem isso, por que que tem então essa característica, né? Mas aí tem alguns lugares, igual em Wuhan, você chegou aí naquela feira que tem que aconteceu todo aquele bacubá que eles falaram? Não. Covid veio de lá, ou coisas assim, ou você nunca nem passou perto? Não, lá eu não cheguei aí, não. Mas eu já fui em outras que tem uma configuração muito parecida, sabe? Dos animais vivos, e aí você escolhe, eles... Restaurantes tem muito disso, principalmente no interior. Você escolhe o animal vivo que você quer comer e eles matam pra você na hora. Então, eu fiquei meio chocada. Isso também, mercado municipal. Eu vi isso mesmo. Sim, eu fiquei meio chocada no começo, mas depois eu acostumei. Falei, é a forma deles de enxergar, né? Quem sou eu para julgar? Mas é isso. E aí eu vi, né? Eles lá a questão do morcego e um monte de outros animais. E por que que na hora que eu tava comendo os negócios, o povo tava lá todo ai, ui, ui, ai. O que acontece? Essa questão dos insetos, ela veio para a China durante a Guerra do Ópio, né? E aí, naquele período onde a China foi atacada e tal, ela realmente sofreu por um processo muito árduo, onde as pessoas morriam de fome, não tinha mesmo o que comer. Então, eles se alimentavam de insetos, que era o que tinha, e aí isso acabou, assim, sendo uma cultura que veio até hoje. Mas começou naquela época e hoje em dia o pessoal, tem muita gente, inclusive por falta de informação, igual eu falei, que ainda acha que lá na China eles comem esse tipo de coisa. Mas não. O Bruno tá falando aqui, ó. Eles gostam de comida fresca, por isso que eles vendem vivo. Exato. Ai, mas dá um dozinho, né? De você pegar lá Não precisa ser fresca, tipo, morreu agora. Dá um nervoso, né? Eu também ficava meio assim. Aí eu falei, gente, mas por que então eles não comem isso? Mas por que tem isso aqui? Aí você tá explicando agora. Então, por causa da... Exatamente, veio dessa questão cultural e ficou famoso no mundo inteiro. O chinês come inseto, o chinês come inseto. Mas aí, hoje em dia, são feiras para turistas, exatamente. O pessoal acha legal ir lá experimentar da cultura do país, mas o chinês mesmo... E eu ainda vou te dizer assim, você que comeu, você vai até achar estranho comigo, mas eu vou ser bem sincera. Acho muito difícil eles terem um criadouro disso, viu? Pra mim, eles catam em tudo quanto é lugar e botam lá. O que eu já tava com gosto de podre mesmo. Porque eu não sei se eles não são higiênicos pro restante. Por que eles vão ser higiênicos pra isso? É o que eu penso, sabe? Mas se você fritou, tá novo. Fritou, matou tudo. Quando eu cheguei... como eu falei, né? Eu virei, né? Eu cheguei já virada, eu não consigo dormir em avião. Imagina 24 eu saí da Barra do Garças numa quarta-feira. Eu cheguei na China no sábado de manhã. Então eu tava assim, tipo, viradona direto, sabe? Muito louca. Sim. Aí eu tomei banho lá na casa dos meninos e fomos pra Muralha da China. Quando foi de noite, e a gente nem almoçou. Tipo, foi direto. Sim. Foi sem comer, sem nada. Nem lembro. Aí até longe, né? Um que tá no sul, Paraná, sei lá, como que é o nome dele? Ele falou assim, gente, vamos levar essa menina pra comer. Porque o Rodrigo entrou... O Jamal? De Maria? Não, outro. O Bueno. Outro. Bueno. Aí o que aconteceu, menina? Aí, o que aconteceu? O Rodrigo se atracou na food truck lá, nas coisinhas de rua. E eu falei, Rodrigo, eu não vou comer isso, porque
eu passo mal fácil, assim, tipo, não é que fácil, mas vai que me dá uma desinteria e eu vou perder meu passeio à toa, né? Falei, não, vamos comer num lugar que seja aciado, um restaurante e tal. Aí o Bueno me levou para comer. Sim. Aí nesse dia eu comi decente. Comi um macarrão lá que era bem, assim, característico e dava para saber o que eu tava comendo. Mas nos outros dias, quando eu fiquei em Pequim, aí eu sabia o que eu tava comendo. Quando eu saí para outros lugares, eu não sabia o que eu comia. E outra, quando eu conseguia comer, né? Porque um dia veio um tipo um pote desse tamanho assim, com líquido vermelho e um macarrão dentro e uns negócios com pelo, assim, não sei, parecia toicinho, mas com pelo, trem esquisito. Jesus. Quando eu olhei, eu comecei a chorar, porque eu já estava só no McDonald's todos os dias e eu não queria mais nem saber disso. É, e eu aí também eu comecei a chorar. Eu comi McDonald's um mês, não aguentava mais. Queria, não aguentava sentir o cheiro de McDonald's. Exato. Então, assim, tem mais alguma curiosidade que você tem, além disso, da comida, da questão do trânsito, a questão eles são amigáveis, Muito, né? muito. Eu, pelo menos, me senti muito Questão de acolhida. relacionamento, como que é? Quanto a recepção do brasileiro com o chinês, assim, como que é? Olha, eu acho que você até sentiu um pouquinho disso também, né? Eles acham o gringo a coisa mais linda do mundo. Então, assim... Menina, é teve incrível, um que atracou em mim, ele me abraçava assim, ó. Eu tava lá, sabe? Sério. Como que chama aquela... Você ri de mim? Ó, chegou atrasada mesmo, a bonita aí. Oi! A turma. Ela... Não, então. Aí eu tava lá assistindo o pôr do sol naquele... Eu esqueci agora. Lá em Xangai. Ah, em Xangai? Como chama aquele prédio bonito que tem aquelas bolas? Pong? Esqueci o nome agora. É o mais famoso lá. É o da Pérola, Aquelas né? 3 bolas assim. Ah, não. Eu não lembro o nome. É o que tem a plataforma de vidro. Meninos, ajuda aí. E aí você senta lá e você assiste o pôr do sol e as luzes sendo ligadas. Não sei o nome também não, mas sei qual que é. Aí eu sentei lá, o Rodrigo foi andar, porque não aguenta ficar parado, quieto. E aí veio um cara e pediu pra tirar foto comigo. Eu falei, tá bom, né? Pode tirar. A pessoa nunca tirou aí na o cara vida. me atracou assim, minha filha. E eu falei, como assim? Aí tirou. E eu falei, sim, tá bom, desaquei, né? Tipo, tá bom. E ele saiu. Cara, foram 4. Ela, Oriental Pearl Tower. Isso! É essa daí mesmo. É, a da Pérola, é da Pérola, então. É da Pérola. É porque eu nem lembrava mais também. E aí, esse cara tirou foto comigo. Aí, beleza. Aí eu deixei meu celular carregando, porque lá tinha aqueles carregadores, né, de torrinha assim. E aí eu peguei lá meu celular. Eu vi uma menina, tipo, uns 12, 13 anos, e um menininho me olhando. E, tipo, eles pararam na minha frente, e me olhando assim. E eu mexendo no celular, vendo se já estava carregado, e eles olhando para mim. Eu olhava para eles, olhava para o meu celular, olhava. Aí até que ela teve coragem de falar assim: oi, meu irmão te achou muito bonita. Será que eu posso tirar foto com você? Eu falei assim, tá, menininha, neném. Tipo assim, bem nenenzinho mesmo, sei lá, 7 anos. Sim. E aí eu falei, tiro. Aí acho que era 7 anos, porque eu até perguntei, era 6, 7 anos. Aí eu tirei foto, aí a gente tirou foto com ela, e tirou foto com ele. E, cara, onde a gente ia, pedia pra tirar foto. Todos. Aí tinha um monge lá, aí eu pedi pra tirar foto com ele. Aí eu até falei pro Rodrigo, tirei foto com o monge. Ele falou, você vai desvirtuar o monge, minha filha. Agora ele vai ter que pagar a penitência, porque ele não pode nem tirar foto com mulher, você fica fazendo isso. Agora, o que vai acontecer com esse monge? Eu falei, eu até abracei ele, cara. Ele ficou assim, né? Sim. Mas eu fui dar e culpa, abracei ele. Enfim. Mas, por exemplo, porque eu achei engraçado que eles ficaram pedindo para tirar foto e meio que grudava na gente, Sim. né? Isso onde eu ia. Só que quando eu fui fazer o meu estágio nos Estados Unidos, e aí teve um cara que foi buscar e ele leva estudante também para a gente não se sentir tão só. E aí ele levou um casal de chinês e eu abracei eles, né? Porque tal do brasileiro não se toca, que você não pode abraçar, mas eu, uma coronga, não sabia dessas coisas. Fui abraçando todo mundo, abraçando todo mundo. Aí eu vi que os caras...
a chinesa ficou assim, ó, não me abraçou, ficou meio que, né? E o marido dela tá um pouco namorado, não lembro, acho que era namorado na época. E eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Aí foi na hora que a gente entrou no carro e tal, e o que era responsável por buscar a gente, né, era um búlgaro. E ele virou e falou assim, você realmente é brasileira, né? Eu, por quê? Ele falou assim, porque ninguém abraça, só o brasileiro que sai abraçando todo mundo. Gente. Até parece, a Ficou, né? o chinês tem muito disso, eles também gostam de encostar na gente, né? Não, aí eu não sei, é por isso que eu falei, porque eu tive outra visão, porque quando eu fui, teve esse, mas na China não tive assim, era muito, né, Sim, abraçando e sim. tal. Mas eles adoram os E estrangeiros. que mais? É aquela sensação. Ai, eu tenho um amigo estrangeiro, sabe? Então eu sou legal. Então, tipo, todo mundo quer ser seu amigo. E a gente que tá de fora acha isso o máximo, porque você tá ali esperando ser recepcionada. Todo mundo quer ser seu amigo, você fala, que Sozinha. bom. Graças a Deus, né? Não tô sozinha. Eu fiquei num hostel que era misturado, né? E depois a gente foi em Shanghai, acho que foi em Shanghai, não lembro agora qual cidade, que a gente ficou num hostel que era só de mulher. Então eu dormi com 3 chinesas, foi 4 chinesas. E aí uma falava inglês e as outras não. Aí teve uma hora que ela pediu, a gente estava conversando e tal, daí ela falou assim, olha, as minhas amigas estão com algumas perguntas, posso te fazer essas perguntas? Sim. Eu falei, claro. Elas são muito educadinhas, né? Sim, aí começou a perguntar, e ela vai repetir, né, traduzia e falava, e tal, lá, e tal, tal, tal. E aí, até que ela falou assim, ó, depois de ter perguntado, a gente conversou, tipo, umas 4 horas. Eu fui dormir de madrugada esse dia. E aí, até que uma hora ela falou assim, tem como você... Porque era beliche, né? Tem como você descer? Porque as minhas amigas, elas nunca tiveram contato com estrangeiro. Você é a primeira pessoa que elas estão conversando que é estrangeira. Elas nunca viram. Sim. Pode tirar uma foto com você? Eu falei, claro, vamos tirar uma foto. Aí tirou foto, aí elas foram perguntar por que... daí de manhã eu vesti uma calça jeans, né? Por que você tá vestindo calça jeans? Tá tão calor, né? Eu falei, primeiro porque minhas pernas é finas, eu não gosto. Aí elas, capaz, a gente gosta de perna assim. Eu falei, eu gosto da perna de vocês, vamos trocar, vocês vão pro Brasil, porque o pessoal lá é perna torneada, perna grossa. Elas têm uns colchão, né? Aqui que eu vou fazer sucesso. Aí elas têm um corpão bonito, as meninas tinham um corpo. E aí eu falei, não, então vamos trocar porque tá errado, né? A gente tá no país errado uma da outra. E fora que elas colocaram aquelas máscaras, né? Sim. Brancas, assim, na pele, que parece assombração. E aí eu fui perguntar por que essas máscaras. Porque a gente não gosta de ser morena. Sim. E o sol tá muito forte. Então a gente vai e usa essa máscara para poder, sei lá, descansar a pele do sol, dos raios ultravioleta, blá, blá, blá. E falou um monte de coisa lá. E aí ela falou também que como eles gostam de ser branquinhos assim, né? Por causa da característica oriental, eles usavam blusão sem botar calor e tal. Eles estavam com blusão ou de sombrinha, né? A sombrinha é mais usada lá no calor do que na E lá tem muitos produtos de chuva, né? Muitos produtos de beleza que clareiam a pele também, né? Então lá é bonito ser o mais branco possível. Sendo que aqui no Brasil vai todo mundo pra laje para pegar uma cor de sol, né? Lá não. Não é? Lá quanto mais branquinho você for, melhor. Eu acho que tanto é uma informação que volta naquele quesito que a gente conversou sobre o país ser muito fechado, sabe? A tonalidade da pele mais escura não é presente na cultura deles. Então, é claro que eu não estou generalizando, mas grande parte dos chineses são um pouco racistas. Mas eu não digo nem de maldade, mas é por falta de informação. Eles não têm contato com pessoas morenas e negras, sabe? Então, eles realmente acham estranho, acham diferentes. E eles valorizam as pessoas que são mais branquinhas. Então, é como se você, por ter pele mais morena, fosse inferior, sabe? Cultural. Também não julgo, mas eu vejo que claro. Quando eu conversei a respeito, não era de maldade mesmo, sabe? Era realmente por não conhecer.
Mas eu vi isso muito presente. E a gente querendo fazer marquinha de biquíni, né? E tudo mais, eles cobrem a cara inteira justamente para ficar o mais branco possível. Exato. E que mais que você tem para adicionar, que você Ai, lembra, tal? Às vezes eu não perguntei e tal. uma coisa que eu achei também muito estranho lá, eu já até fiquei sabendo dessa informação antes de ir. Então consegui ir mais prevenida. Mas, por exemplo, lá eles não têm o costume de usar desodorante. Quando eu cheguei lá, eu falei, Ah, gente, que é isso? e eu lembro que o. Quem foi? Acho que foi, não sei se foi o Lucas ou o Space, que a gente foi comprar desodorante, não sei se eu fui comprar, ou o Rodrigo, sei lá Sim, quem, e era é carésimo. muito Era caro. carésimo. Porque você só acha na Ai, Watson, que era uma farmácia internacional, né? E mesmo assim é um absurdo. aí o Lucas até falou, por isso que o povo não usa desodorante. Olha o preço que é. Como que vai usar, coitado? Não Sim. tem nem como. Mas eu vou te dizer, Mas lá é bom. eles também não têm o hábito da depilação, né? O pelo deles é muito fininho. Então eu diria que em alguns casos realmente não tem nem necessidade pela característica do povo oriental. Exceto, claro, que tem umas mulheres que têm mais bigode que homem, mas como eles não depilam, elas também não depilam, né? Então, normal. Era muito difícil você achar algum lugar que fizesse esse tipo de serviço, porque não tinha mesmo. E pelo fato delas não depilarem, eu fiquei imaginando, gente, como que deve ser a higienização? Porque além do suor, você ainda tem o pelo junto, e que negócio não deve ser muito agradável. Mas eu aprendi que eles não têm o mesmo odor que nós temos aqui no Brasil. Não sei se talvez pelo clima tropical, ou então já mesmo por uma adaptação de usar todo dia, se não usar, dá um cheiro diferente e tal. Mas eles não usam. E eles não têm cheiro de CC. Sabe? Aquele cheiro forte de quando você tá suado e não passou nada. Eles não têm. Eu sinto que os chineses eles têm um cheirinho meio que dos temperos das comidas fortes que eles usam. Isso. Passa, Eu né? senti isso em tudo. Eu senti esse cheiro no ônibus, no trem, todo momento que eu tava lá, eu senti esse cheiro Uhum. que. Então é da É comida da mesmo, comida. né? E eles não têm o costume de usar nada com odor. Então, creme, perfume, sabe? Nenhum tipo de loção, nem nada que tenha cheiro forte. Então, o cheiro deles é bem neutro, digamos. O que que marca? Aquela comida carregada que eles comem. Então, o cheirinho de alho com gengibre, com, sei lá, aqueles anis estrelado que eles usam muito, aquele cheiro de comida diferente, eu acho que impregna, porque eles não têm outro odor no corpo. É só aquilo. Uhum. Mas eu nunca senti um chinês fedendo. Igual você fala quando você vai pegar um ônibus aqui no Brasil, a pessoa sobe o braço e você quase morre. Deus do céu. Lá não tem isso. E eu falava assim, gente, a pessoa não usa desodorante. Tem pelo debaixo do braço e não fede. O que, que a gente tá fazendo de errado? Mas não tem mesmo. É engraçado porque é um outro tipo de pessoa e o organismo dele, Sim. sei lá, deve funcionar diferente, porque realmente é diferente. Uma coisa que eu também fiquei assim impressionada foi quando eu pegava trem, né? Ah, Metrô e tal, e tinha aquelas caixas, tipo urnas assim transparentes, com tanto de isqueiro, né? Que eles jogavam, porque eles não podem estar. E tem carregar, bafo né? lá. Nossa, eles fumam Isso. muito, Love né? you too. Aí eu ficava vendo aquelas caixas lotadas, e era tipo assim, início do dia, caixa lotada já, ou tal. Eu falava, gente, eles fumam. E aí você olha ao redor, você começa a notar que a maioria das pessoas fumam, né? É uma coisa Fumam. meio que já cultural, parece, né? E eles fumam uma coisa que eu detestava. Mas é umas coisas que a gente não pode reclamar, né? Mas eles fumam em qualquer lugar. Lugar fechado, lugar aberto. Tinha gente que entrava no elevador comigo com cigarro aceso. Eu olhava para aquilo e falava, gente, não, onde que eu tô? O que que tá acontecendo? Peraí. Mas Cara, eles, ó, não estavam nem aí, porque era normal. Normal. eu e Rodrigo viemos num trem. Pena que o Rodrigo Mocoron não tá aqui, porque eu acho que ele esqueceu da live e eu não mandei para ele. Aí eu pegamos um trem, né? E foi 24 horas de trem, porque acho que era de Shanghai. Na ida, nós fomos com trem bala. Ah, Na volta, a gente pobre, né? pegou o trem Lotou normal, de né? dormir. Tá. Só que assim, cara, eu dormi muito bem. Só que eu acordei no meio da noite com falta de ar. Quando
quando eu acordei, eu tava com falta de ar, eu comecei a sentir cheiro de cigarro. O que que aconteceu? O povo que era para fumar do lado, porque tinha uma salinha de fumar, né? Aham. Eles não fecharam a porta. A fumaça entrou toda dentro Nossa, que dos horror. quartinhos lá que a gente tem. Minha filha, e eu ia lá, fechava. Quando eu passava, sei lá, 5 minutos de novo, o trem tava aberto. Eu falei, gente, por que vocês não fecham? Sim. E eles olhavam assim com cara de, né? Tipo, Socorro, né? cara, eu morri de ar, falta de ar, aham. Aí, não, e um dia, e outro dia. Não, mas a gente passou tanta coisa. Eu falei, gente, em 8 dias eu passei tanta coisa naquela China que se eu ficasse um ano, eu não sei se eu sobrevivia, não. Porque, olha, tudo aconteceu com nós lá. Aí chegamos, compramos o tal do chip, né? Para não ficar sem internet, aí mesmo porque precisava do Google Tradutor e tal. Uhum. E a gente chegou, eu não sei se foi em Tianjin, eu acho. Foi em Tianjin. Tiandinha, aham. E aí chegamos e tipo assim, e aí, vamos para onde? Direita ou esquerda, né? E não tinha tipo, táxi, não tinha nada para dar informação. A gente chegou para pedir informação pro cara lá do trem lá, né, da caixa de informação. O cara falou, não sei falar inglês. Eu falei, ah, legal, agora pronto. É engraçado, todas as pessoas que devem oferecer informação, ninguém fala inglês. Ninguém. Aí o que acontece? O nosso chip parou de funcionar, não tinha internet. Conclusão. Teve um cara, acho que foi um anjo mesmo que Deus mandou, e falou assim: ah, vocês estão com dificuldade? Tamo, a gente não sabe nem para onde ir, minha filha. A gente tá assim, ó, perdido. Aí ele ajudou a comprar um ticket, tal, lá, ajudou, a gente foi embora. Aí a gente chegou, pediu um táxi, falou assim: não, deixa a gente aqui. Aí mostrei o nome do negócio que eu precisava ir, largou a gente no meio do nada, assim. Falei, Rodrigo, agora a nossa escolha é comer, porque a gente tava, tipo, sem comer desde o dia anterior, já era o meio-dia, né? E eu com aquela dieta de não comer nada e tava pra morrer. Aí, vamos comer alguma coisa. Cheguei, pedi um negócio lá que eu não sabia nem o que eu tava pedindo, mas era um pastel com uma carne branca estranha, mas comi, pelo menos não morri de fome, mas e fui andar, e fomos andar. Vamos andar, Rodrigo, a gente não tem o que fazer mesmo, porque estamos perdidos. E o Lucas falou, acho que foi o Lucas, falou, ó, se vocês não acharem ninguém que fala inglês, acha criança, que criança fala inglês, adolescente. Sim. Por causa que o inglês está sendo inserido na educação, né? E aí eu entrei eu gosto dessas canetinhas, até comprei algumas, cadê elas? Nem tá aqui, aqui, ó. Comprei, menina, um monte, gastei horrores dentro. Olha que gracinha. Comprei várias, comprei um monte. E aí, o Spencer até falou, gente, o que vocês não compraram na China? Porque eu comprei pantufa de panda, né, tudo. E aí eu falei, Rodrigo, eu vou falar com essas crianças aqui, meu filho. Aí a gente vai achar onde a gente precisa ir. Foi dito e feito. Eu perguntei pra menininha, você fala inglês? Ela fala. Falei, quantos você tem? Ela tem 10. Eu falei, você mesmo. Como eu faço pra chegar nesse lugar? Como que eu faço pra chegar nesse lugar? Ela falou, você vai pegar ali, tá vendo ali como é? Tuk-tuk. Tuk-tuk. Pega e vai ali, não sei o que, não sei o que. Eu falei, beleza, peguei o tuk-tuk. Só que daí o driver não sabia, né, falar inglês. Aí vamos na mímica, minha filha. Aí eu falei, Rodrigo, você é mais mímica que eu, vai lá dar seus pulos e dá seu jeito. Aí conseguiu, né, conversar, a gente conseguiu o passeio pela metade do preço que era para ser, só das mímicas. Conseguimos desconto, entramos no negócio que a gente não sabia que hora que era para sair, que hora que era para entrar, porque o guia era só em mandarim. Sim. Então a gente ia assim, o cara falava, vocês têm que estar aqui de volta, tá hora. Que hora é essa, Deus? Aí eu falei assim, tá, né? Eu ficava olhando assim, esperei todo mundo sair do negócio e ficava lá, né? Eu e o Rodrigo olhando pro outro. Falei, Rodrigo, a gente não pode nem pensar em sair do rabo da saia dessa mulher. Se a gente olhar pro lado, a gente acabou a nossa vida, meu filho. Sim. Aí vem um casal falando assim, tal hora que vocês têm que estar de volta. Só que ele falou inglês, né? Aí eu falei, ufa. Ótimo, aí eu pude ficar mais tranquila. Aí a gente foi passear sozinho, precisou ficar doida atrás da mulher. Aí foi no negócio lá de ver os tecidos de seda, nananã, tal. Mas, ai, que desespero, louco. Sim. E fora que o Rodrigo ele é carudo, né?
Ele escrevia em português, traduzia para o chinês e saía esfregando na cara do chinês, assim, o celular, falando... tipo... E a tradução do inglês, do português para o chinês é péssima, né? Porque eles não conseguem traduzir direto. Sabia inglês. Mas o tradutor não traduz direto português-chinês. Ele português-inglês, inglês-chinês. Aí nesse telefone sem fio, a tradução sai totalmente errada, em muitos casos. Ixi, o Rodrigo só punha assim. Porque o Rodrigo não sabia. Agora que você tá me contando, nem sabia disso, minha filha. Então foi pior do que eu pensava. Sim. Nossa, as traduções eram péssimas. Não, minha filha. Aí o Rodrigo ficou 10 dias com o Lucas antes, né? Porque ele chegou antes que eu. E segundo ele, já estava fluente. Aí ele chegava nas pessoas e ficava... Nihao! Coxote, tipo, quanto que custa, né? Coxote, sei lá. Aí pedi lá quanto que custa, não sei o que, e sabia os números. Tipo, até o 10 ele sabia, sei lá. Ah, menina. Aí o cara achava que ele falava chinês e emendava uma conversa com outra. Aí ele pegava no meu braço assim e falava, Cíntia, termina a conversa aí. Eu falei, seu safado, agora você não fala mais não. Vou me pôr na loucura aqui, né? Mas essa chinês é muito engraçado. Uma vez eu fui pegar um trem com a minha mãe e a minha mãe não falava nada. Nem o oi ela conseguiu decorar. Falava nada. Aí eu fui levar. Então ela foi te visitar? Foi me visitar, passou um mês lá comigo. Que corajosa! Não, e eu lá suando, porque ela foi me visitar, eu não sabia chinês direito ainda, né? Sabia o básico. Aí eu tava lá suando pra conseguir levar nós duas e a minha mãe sem paciência, não querendo ajuda de ninguém. E queria ir sozinha e queria ir na mímica. E eu falava, nossa, eu passei apertado. Mas teve uma vez que a gente foi andar de trem. E aí era esses trem também demorados, né? Aí teve um moço, porque o chinês é meio entrão. Então o que ele fez? Ele sentou na minha cama do trem e ficou lá sentado. Aí eu falei, tá, moço, pode sentar aí, fica aí então, né? Não vou brigar com você. E aí ele veio muito simpático, começou a puxar assunto comigo. Eu falei, tá, tô entendendo, vou responder, vou bater um papo aqui com o chinês, né? Aí comecei a conversar com ele. Aí a gente conversou, a minha mãe achando o máximo, porque a filha dela sabia falar chinês. Aí, de repente, ficou um silêncio. Aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, puxa assunto comigo, que agora meu vocabulário acabou. Qualquer coisa que me perguntar agora, eu não sei responder mais. Eu falei, mãe, por favor, me ajuda agora, que agora eu não sei responder mais, não. E era assim. Mas a gente se virava muito com o Google Tradutor. Não o Google Tradutor, tinha que ser outro, né? Porque o Google não funcionava. Mas a gente... Você não conseguiu o VPN? Consegui. Inclusive, eu pagava o VPN. Pagava um valor até que significativo para ter o VPN. Porque vocês pagavam em dólar, né? Porque Sim. era... Aí eu comprei o pacote, se eu não me engano, de 1 ano de VPN. E era um VPN que funcionava melhor do que os gratuitos, sabe? Mas sim. Mas eu vou até ser bem sincera com você. O WhatsApp era uma coisa que eu usava sempre. Com o VPN eu sentia falta. Mas o Facebook, Instagram, eu não sentia tanta falta assim. Porque no dia a dia lá da China, a gente não usava, ninguém usava. Então acabou da gente não usar tanto também. Então não sentia tanta falta. Né? Então acabava usando pouco. Mas usava, porque nosso costume precisa, né? Meu e-mail era da e-mail, eu perdi o meu e-mail. Nunca mais consegui recuperar. Isso, juro. Eu fui abrir ele num computador chinês, aí ele acusou que eu não era eu, e aí me fez 1 milhão de perguntas que eu não sabia responder, e até hoje ele tá travado. Vixe. Ele começa a perguntar, pergunta de quanto? O nome do seu cachorro de estimação. Não, se fosse isso, eu acho que ia ser até mais fácil. Mas ele perguntou, tipo assim, quais eram os assuntos dos seus últimos 5 e-mails? Quais foram as últimas 5 pessoas que te enviaram um e-mail? Que loucura. Aí tá lá, perdi. Mas o Laurinho tá falando aqui Astrio, ó. Esse Astrio é o nome do VPN que a gente usava. Ele era pago, mas... Não, eu lembro que a Júlia emprestou para mim, para o Rodrigo, o VPN dela lá, o número dela, sei lá como que funcionava. Aí foi por isso que eu consegui acessar minhas coisas também, pelo menos para falar que eu tava viva, né? Porque senão... Pra avisar, né? Sim, nossa.
Mas, Bruna, eu te agradeço muito por você se disponibilizar. Foi um Que prazer. conversa, que amei conversar com você sobre isso. Também Eu sou a curiosa sobre outros países, eu sou muito. Eu sou apaixonada mesmo por cultura, sabe? Sim. Então eu gosto de saber, e não é só cultura, economia, política de outros países, sabe? Porque eu gosto de estar comparando, como é no Brasil, como que é nos outros países. E eu gosto muito disso. E obrigada por ter disponibilizado seu tempo, né? A sua delicadeza, a sua simpatia conosco. E eu estou muito feliz por isso. Foi muito rico para mim saber todas essas coisas da China com você, viu? Vamos marcar mais vezes, que eu também gostei muito. Vamos! Eu quero fazer com a. Eu esqueci o nome dela agora, do baú do viajante. A Nai. Como que é o nome dela? A Nai. A Nai. Nossa, a Nai tem uma Isso, carga ela. assim, grande também, viu, para compartilhar. Eu quero, porque eu não sabia, ela fez coisa no Quênia, né, também. Então eu quero ver se ela fala com a gente. Sim, ela foi pela Isé. Mas então, aí amanhã a gente vai ter um na Argentina, que ele vai falar sobre. A gente vai conversar, ter esse mesmo papo. Na sexta-feira, na Dinamarca, uma menina que morou na Dinamarca também. No domingo, uma menina que morou em Portugal, na Alemanha. E assim vai, sabe? Sim. Uhum. Ai, o Stacey! Oi, Stacey, saudade de tu. Isso. Foi muito bom. Nossa, maravilhoso, Bruno. Sim, Nossa, você está de gostei parabéns. também. Muito obrigada por ter me ensinado bastante essa noite. Todo mundo que passou aqui também aprendeu muito, viu? Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Vamos fazer mais vezes. Vamos manter. Ah, e a nossa viagem ainda tem que estar de pé depois que isso tudo passar, hein? Vou te cobrar. Sim. Por favor. Tá bom, pode deixar. Tá bom? Então tá bom, amor. Fica com Deus. Beijo, obrigada. Beijo. Fica com Deus. Tchauzinho, Tchau, tchau, Laurinha. Obrigada por ter assistido. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Bruninho. Beijo. Beijo. Encerrar aqui.